Olá, hoje nós vamos falar sobre Elias, né? A aula de domingo, ela vai ser, quando vocês virem já vai ter passado, então ela foi sobre os profetas que não tiveram, não deixaram sua mensagem registrada num livro próprio. E a gente vai falar de alguns profetas, né? Alguns do reino ainda unificado, reino de Israel unificado, período de reis, né? E outros dois que a gente vai falar do período já do reino já dividido, que é a posterior a Salomão, então onde o reino está dividido. Nesse caso, Elias, ele aparece já no período que o reino já foi dividido, né? Ele aparece enquanto Acabe reina sobre Israel, né? E aí começa a se falar em Elias no capítulo 17 do livro de 1 Reis, né? Então aí começa, e a gente vai passear por alguns capítulos de Reis até 2 Reis, capítulo 2, tá? Então a gente vai passear, vai falar sobre alguns episódios históricos, né? A gente vai falar um pouquinho de Elias, da personalidade de Elias, a relação dele com Deus. Espero que a gente consiga falar bastante coisa, né? Então no capítulo 17 começa a falar de Elias, ele aparece, né? E ele já indo ao encontro de Acabe com uma palavra do Senhor. Importante que no capítulo 16, nos versículos assim, finais do capítulo 16, para iniciar o 17, quando Elias entra, o autor de Reis, ele começa a falar do contexto da época, né? Contexto histórico da época. Então, por exemplo, no versículo 29, vocês podem abrir a Bíblia e ler. Fica mais interessante, mais produtivo se você acompanhar a aula com a Bíblia aberta, tá? No capítulo 16, versículo 29, fala: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, né? No versículo 30, fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então, já começa, né, o cenário que Elias vai encontrar é esse. Acabe, até ele foi o pior. De todos os reis, ele foi o pior, né? No versículo 33, fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, mais uma colocação sobre Acabe. Esse é o cenário que Elias vai encontrar, né? Acabe casou com Jezabel, né? Ela é totalmente idólatra, e Jezabel, ela era filha de Etibal, rei dos Sidônios, né? E ela seguia, a fé dela era adoração a Baal, né? Ali naquela região da Cananéia, né? Região cananeia, Baal era uma divindade muito conhecida e cultuada, né? Baal, ele era o deus da tempestade, ele era a principal divindade que controlava o tempo, a fertilidade. Em função dele, em tese, né, eles acreditavam nisso, que ele controlava o tempo, né, as condições climáticas, né? E aí Elias recebe um comando do Senhor e vai confrontar Acabe. Então esse é o contexto, tá? E aí no capítulo 17, versículo 1, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Então ele já começa confrontando Acabe, dizendo que o deus Baal dele não tem poder.
que o Senhor dos Exércitos, o Senhor Deus, né, cuja face eu estou, ele que controla as intempéries. Então ele já confronta Acabe e a fé de Acabe, né? E imediatamente após esse episódio, Deus já dá uma palavra para Elias, quer dizer, retira-te daqui e vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustêm. Então, no primeiro momento, ele já confronta Acabe, Deus já manda ele sair e ficar aguardando, né, fora ali de Israel, fora ali da Samaria. E Deus sustenta ele durante esse período, né? E depois, mais tarde, ele já manda Elias ir para Sarepta, né? Que lá em Sidom. E lá ele fala, olha, Elias, eu te sustentei, né? Eu te sustentei com a torrente que você bebia, né? Só que ela secou e no momento que secou, Deus já providenciou uma outra solução. Olha, você vai para Sarepta, que fica em Sidom, e lá eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Interessante que Deus, quando quer fazer um milagre, ele faz do jeito dele, né? Ele poderia escolher uma pessoa mais abastada para não tocar no coração. Não, lá eu tenho uma pessoa abastada que vai te alimentar. Não, Deus escolhe a viúva. Essa palavra viúva, normalmente, ela é usada para mulher pobre, a mulher vulnerável, né? Não necessariamente viúva, mas como nessa época estava muito relacionada a viuvez, a vulnerabilidade e a pobreza, então viúva quer dizer isso, em tese, tá? E aí Deus escolhe essa viúva e ordena que ela lhe dê comida, ok? E aí Elias obedece, encontra uma viúva apanhando lenha, e ele pede, peça uma vasilha de água para eu beber. E aí ela não se recusa, a água ela não recusou. Indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar-te esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então ela disse, Elias, eu até gostaria, mas assim, eu só tenho esse pouquinho aqui, eu tenho 2 cavacos que eu vou dar pro meu filho e pra mim e a gente vai morrer depois, de fome, né? E aí Elias fala, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele pra mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Então, ó, você vai fazer isso que você falou, mas antes você vai fazer pra mim. Porque o Senhor, Deus de Israel, e aí o homem de Deus fala, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então aqui estava em jogo, né? Ela tinha pouquíssimos recursos, pouquíssimo alimento. Ou ela comia mais uma vez ali o filho e esperava a morte, ou ela acreditava na palavra do profeta do Senhor e confiava na promessa e se apossava da promessa investindo o pouquinho que ela tinha pra frente, né, pro futuro. E foi o que ela fez, né? Foi o que ela fez. Ela confiou na promessa do homem do Senhor, do profeta do Senhor, e aí Deus fez um milagre. Diz que da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor. Então Deus cumpriu a promessa dele para a viúva de Sarepta. E imediatamente após esse episódio, né, o filho da mulher da viúva de Sarepta, sozinha, adoeceu e ficou muito grave. Então ela começou a se questionar, Elias, que fiz eu, homem de Deus?
Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. O que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer assim: Elias, eu estava aqui esquecida. E aí o homem de Deus vem à minha casa e traz à tona e revela os meus pecados. E aí eu que estava aqui esquecida, Deus se lembra de mim e me disciplina, me traz uma maldição pelos meus pecados. Foi isso que ela quis dizer. E aí Elias vai, ora ao Senhor: ó Senhor meu Deus, também esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho, e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor. Ó Senhor Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Ele tinha colocado ele na cama dele, o filho da viúva, ele colocou na cama dele, onde ele dormia, e ficou sobre ele e clamou 3 vezes. E aí o que aconteceu? O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Ok? Então esse episódio mostrando o período em que Elias ficou fora de Samaria. Tá? No capítulo 18 de 1 Reis, começa assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, e aí ele se apresenta a Acabe e diz que vai ter chuva sobre a terra. Então Elias apresenta-se a Acabe e a fome era extrema, Então desde aquela primeira vez do capítulo 17 que Elias se apresentou a Acabe, teve seca e fome em Samaria. E agora ele retornava a Acabe, E aí como é que acontece? Elias recebeu esse comando de Deus, E enquanto Samaria passava por esse período de fome, Acabe pediu ao servo dele, Obadias, o mordomo, que junto com ele fosse procurar na região comida, água para os seus cavalos. Então ele pensava como um estadista, Os cavalos deles estavam passando necessidade, ele não podia ficar sem os cavalos. Então ele falou: Obadias, vamos comigo, eu vou para um lado, você vai para o outro, e a gente acha água e comida e alimento para os nossos cavalos, E aí nessa procura, Obadias encontra com Elias. E aí ele fala: Elias, é o Senhor, eis aí Elias. E aí Elias fala: olha, você vai dizer para Acabe que eu vou encontrar com ele. Tem uma palavra do Senhor, e você fala para ele que eu vou encontrar com ele. Aí ele fala: Senhor Elias, o que eu pequei? Porque o meu senhor, o Acabe, o rei Acabe, ele mandou procurar em todo o país, devassar o país à tua caça. E como é que eu vou dizer para o rei que você vai encontrar com ele e depois você desaparece, o Espírito do Senhor te leva para outro lugar? Ele quis dizer isso: vai que o Senhor te manda para outro lugar e eu vou ser morto, tô correndo perigo, como é que eu vou fazer isso? E ele fala: e eu sou temente a Deus, não é questão de querer desobedecer, de ser resistente. Eu tanto sou temente a Deus e sou corajoso, que enquanto Jezabel exterminava os profetas do Senhor, ele tomou 100 profetas e de 50 em 50 ele escondeu em uma cova e sustentou com pão e água. Então ele, sendo mordomo do rei Acabe e de Jezabel, ele conseguiu esconder numa caverna 100 profetas do Senhor e sustentou com pão e água. Então ele era um homem ativo, ele era um homem lá, um servo de Deus. Então ele está dizendo isso: eu não posso, Elias, eu não posso. Se você sumir, eu vou deixar esses 100 homens à míngua. Aí ele falou: não, tão certo como vive o Senhor, eu vou encontrar com ele. E aí ele encontra com Acabe, e Acabe, a primeira coisa que fala, você lá vem o perturbador de Israel. E aí ele fala: eu não sou o perturbador de Israel, no versículo 18, mas tu e a tua casa. Essas coisas estão acontecendo, Acabe, por causa da sua idolatria. Você deixou de adorar o Senhor, Deus de Israel, para adorar Baal. É isso, resumindo, é isso. Agora, pois, manda juntar
todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem a mesa de Jezabel. Então, os profetas de Baal e os profetas do poste ídolo eram postes que tinham formato de ídolo, né? Provavelmente Baal, né? E esses profetas, eles comiam a mesa de Jezabel, ou seja, eles eram sustentados pelo Estado. Então, essa é a crítica dele. Então, pega aqueles profetas e leva para lá, para o Monte Carmelo. E aí, essa passagem, esse episódio, ele é histórico, todo mundo já conhece, né? Ele junta todos os profetas e tal, ele reúne o povo, chama o povo, e aí ele dá uma mensagem primeiro para o povo de Israel. Ele fala: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Então, quanto é que vocês vão ficar esse ânimo dobre, né? Cada hora pensa uma coisa. Vocês vão ficar nisso. Decide quem vocês vão seguir. E nesse momento, né, ele confronta Baal, né? O Senhor manda ele confrontar Baal, né? E aí, todo mundo conhece, ele escolhe 2 novilhos, ele pede para que os profetas de Baal preparem os novilhos, né? E que clamem ao Deus deles para que o sacrifício fosse consumido, né? Com fogo. E aí eles clamaram até meio-dia, e aí os profetas de Baal clamaram. Aqui no versículo 28 diz, capítulo 18, versículo 28. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. E aí eles falavam em alta voz, eles se feriam, se mutilavam e tal, gritavam e disseram: não, vamos esperar até a hora da oferta de manjar, porque depois da oferta de manjar o Baal vai mandar fogo. E aí fizeram as ofertas de manjares e Baal não mandou fogo para consumir a oferta, né? E aí Elias falou: agora chega. E aí chama o povo no versículo 29. Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras. Então, assim, foi um evento histórico, né? Ele chamou o povo, confrontou, mostrou que Baal não atendia. Baal, ele debocha, né? Ele fala: cadê Baal? Tá viajando? Ele foi dormir ou ele foi despertar, né? Ele faz assim: que Deus é esse de vocês, que não atende vocês? E aí chama, e aí pega um novilho dele, que ele prepara, ele restabelece o altar do Deus, Yahvé, né? E prepara o sacrifício, encharca bem. Isso aí todo mundo já conhece essa história, encharca bem. E manda encharcar 3 vezes, né? E aí a oração que ele faz, né, ao Senhor: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. E aí caiu fogo do céu no versículo 38, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, o que acontece nesse episódio? Deus confronta a idolatria na época de Acabe, confronta isso diante do povo. Elias restabelece o altar com as 12 pedras representando as 12 tribos. Então ali é um momento histórico e que o povo se arrepende e confessa que Deus é o Senhor é Deus. Então nós não cremos em Baal, nós cremos no Senhor, né? E aí Elias manda matar todos os profetas de Baal, né? No versículo
no 40, ele fala: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Porque em Deuteronômio diz que tem que matar quem difunde a idolatria. Então, Deuteronômio fala sobre isso. E aí, Elias seguiu o que manda em Deuteronômio, matou os profetas de Baal, né? E interessante essa passagem aqui no versículo 41, que ele fala para Elias. Elias fala para Acabe, né? Some, come e bebe, porque já é ouvido o ruído abundante de chuva. Então, ele fala que vai estar vindo a chuva. Agora que o Senhor é Deus, o altar foi restabelecido, vai para casa porque vai cair chuva, senão você vai ficar detido aqui. E aí Elias sobe para o Monte Carmelo e se ajoelha e fica com o rosto em terra. E ele pergunta para o servo: e aí, olha lá para a direção ao mar, tá vendo chuva? Tem alguma nuvem aí? Aí o servo fala: nenhuma nuvem ainda. Aí ele ora, fica com o rosto em terra. E aí, tá vendo alguma coisa aí? Tem alguma nuvenzinha vindo aí? E aí, servo: nenhuma. Na 7ª vez, quando o servo olhou, né, no versículo 44, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como, imagino, ele olhou assim e viu assim, do tamanho da mão de um homem, a nuvem que vem. E aí ele fala: então sobe e diz a Acabe: aparelha teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Então, a gente já ouviu aquele corinho, né, que fala, né, da nuvem do tamanho da mão do homem. É esse episódio aqui, em que Elias está ajoelhado, orando, esperando a nuvem da chuva que Deus prometeu. E só na 7ª vez ele vê a nuvem do formato da mão de um homem. Interessante essa passagem, né? E aí, no capítulo 19, Acabe contou tudo para Jezabel, que ele tinha matado todos os profetas de Baal e todos os profetas dos postes ídolos que comiam a mesa de Jezabel. E Jezabel, a pessoa boa, ela fala: manda um recado, mensageiro para Elias: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Então, ameaça matar Elias. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou seu moço. Então, ele fugiu, né? Fugiu temendo a sua vida depois da ameaça da morte de Jezabel. E ele, porém, foi ao deserto, caminhou um dia e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Interessante que depois dessa manifestação miraculosa de Deus no Monte Carmelo, e que ele presenciou e ele participou disso, né? Ele estava lá, ele viu, ele foi um canal, né, para que isso ocorresse. A gente vai ver que o temperamento dele, ele é uma pessoa extremamente exigente com o cumprimento da lei do Senhor. Depois a gente vai ver isso. E ele é intenso, uma pessoa intensa. E o relacionamento dele com Deus é bastante interessante, que Elias é muito rigoroso, ele é intenso, e aqui nesse momento, apesar dele ter sido testemunha e também ter sido canal de ação de Deus, nesse episódio do Monte Carmelo, onde ele teve uma manifestação muito rigoroso, ele é intenso, e aqui nesse momento, apesar dele ter sido testemunha e também ter sido canal de ação de Deus, nesse episódio do Monte Carmelo, onde ele teve uma manifestação sobrenatural, ele pede para morrer. Ele está exausto, ele está cansado, ele está desanimado, porque ele fala que só ele ficou, ele se sente sozinho. Outra característica do ministério de Elias, ele e Deus.
Ele Deus. Até aqui, até esse momento, até esse episódio. Até esse episódio aqui. Ele Deus. E aí ele dorme debaixo de um zimbro, um arbusto que tinha e pede a morte. Aí ele fala: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Você vê que ele estava exausto. Alguns dizem que ele era depressivo. Eu entendo que não. Eu entendo que ele era uma pessoa muito intensa e muito zeloso. Ele vai falar: eu sou extremamente zeloso com o cumprimento da lei. Mas ele se sentia solitário. Ele se sentia solitário. E aí, pela segunda vez, o anjo tocou: levanta-te e come, porque o caminho que te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. E ali, o monte de Deus. Ele entra numa caverna e Deus fala com ele, né? Deus fala com ele. Interessante que Deus fala assim: olha, que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, ele fala: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Aí Deus fala: sai-te e põe-te neste monte perante o Senhor. E aí Deus fala com ele, aqui ó: eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Então, depois dessas manifestações milagrosas de Deus, Deus vai falar com ele de outra forma, né? Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, né? Vai falar que Deus não estava no fogo, no versículo 12. Depois do terremoto, um fogo, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs a entrada da caverna. E eis que veio uma outra voz, a mesma voz, né? Deus falando, né? Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo, olha aqui, em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Então, ele repete isso. E dessa vez ele usa a palavra em extremo. Então ele estava exausto. Era como se ele tivesse exausto e ele falando: Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso e esse povo não se converte. Eu estou sozinho. Mesmo depois daquele episódio onde ele viu o povo colocando o rosto em terra e reconhecendo e declarando que Deus era o Senhor. Mesmo assim, ele ainda se sente muito sozinho. E a gente vai ver que agora, nesse episódio aqui, ele está sozinho e tal. Deus vai fazer a segunda parte do ministério dele de uma forma diferente. A gente vai ver que, ó, ele vai, ó, no versículo 15, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei da Síria. A Jeú ungirás rei sobre Israel. E depois, Eliseu ungirás profeta em teu lugar. Então ele não está mais sozinho, trabalhando sozinho. Ele tem o rei da Síria, que Deus manda ungir, o rei de Israel, e Eliseu, que ele levanta, ele diz que ele vai ser o substituto dele e coloca ele junto com Elias. Então ele reconhece que Elias estava exausto. Deus provê uma condição de Elias continuar o ministério dele. E tem mais. No versículo 18: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Então Elias estava muito cansado, esgotado, ele era extremamente zeloso e ele não conseguia enxergar que Deus tinha conservado 7.000 leais e fiel que não se dobraram a Baal. Então, olha só, Deus tratando Elias
né? O relacionamento deles era o ministério de Elias, e o relacionamento dele com Deus era uma coisa muito interessante, muito inspiradora, né? E aí o próximo vídeo eu continuo falando sobre, dando continuidade. Espera aí. Vamos lá, continuando então. A partir desse momento do ministério de Elias, ele já não está tão sozinho, continuando o que a gente estava falando, né? Deus mandou ungir o rei da Síria, mandou ungir o novo rei de Israel e mandou ungir Eliseu. E Deus fala para ele, olha, nós ainda temos, eu, Senhor, conservei 7.000 homens que não se curvaram e não se dobraram a Baal, né? E logo depois daí, aparece o chamado, o comissionamento de Eliseu, né? No versículo 19, ainda no capítulo 19, partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Eliseu quer dizer Deus é salvação, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse-me, deixa beijar meu pai e a minha mãe, e depois te seguirei. Então Eliseu reconhece, né, esse ato dele lançar o manto sobre ele, reconhece o que isso significa. Muito provavelmente Deus já tinha falado com ele, e ele só fala assim, espera, deixa eu encerrar aqui, não deixar nada pendente, vou falar com meu pai e com a minha mãe para te seguir. E aí ele vai lá, volta, sabes que eu estou contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, os imolou, cozeu as carnes e deu ao povo. Então ele que cuidava, né, do gado, então ele pegou a vontade dele de seguir Elias era tão grande que ele não queria deixar nada lá pendente, né? Ele matou todos o gado que ele tinha, deu para o povo a carne e seguiu Elias. Ele não deixou nada para trás, né? Isso é bastante interessante. Que depois daí, Elias, ao longo da história, não aparece mais tão sozinho. Ele tem Eliseu, né? Apesar de Eliseu não estar no protagonismo, ele acompanha Elias, né? Ele acompanha Elias, e no versículo, no capítulo 20, começa a aparecer um profeta do Senhor. Então, junto com Elias, Eliseu ainda não no protagonismo da história, aparece um profeta do Senhor, não diz o nome, né? Mas tem mais alguém falando em nome do Senhor. E no capítulo 21, vai ter um momento que Elias vai de novo a Acabe, né? É o episódio de Nabote, né? Nabote tinha uma vinha que era vizinha ao palácio do rei Acabe, e Acabe queria aquela vinha porque era perto da casa dele, era bonita e tal, enfim. E aí Nabote fala, não, essa vinha, ela é herança dos meus pais, eu não posso vendê-la, ainda que o preço seja justo, eu até gostaria, mas é uma herança da minha família. E aí ele ficou desconcertado. Jezabel, sempre com as suas ideias brilhantes, né? E ela fala, governa tu com efeito sobre... Você reina ou não reina em Israel? Uma fofa. Levanta-te, come, alegre seu coração, eu te darei a vinha de Nabote, né? Então escreveu cartas em nome de Acabe, olha Jezabel, selou-as com o sinete dele e enviou aos anciãos e nobres que havia na cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo, apregoai um jejum e trazei Nabote para frente do povo. E fazei-o sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele. Então fizeram um mau testemunho, né? Então sentaram de frente dele e testemunharam contra ele, perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, ele morreu. E Nabote foi apedrejado e morreu, né? Tudo porque o rei queria a vinha do Nabote.
ok? E aí o Senhor, vendo tudo isso, manda Elias ir confrontar Acabe, né, em Samaria. E aí a palavra de Deus para Acabe é: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança, dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue e o teu mesmo. No versículo 23, também de Jezabel falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel, né? Ninguém ouve, no versículo 25, ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. E aí Acabe ouviu essas palavras do Senhor, né? Ficou com medo, rasgou as suas vestes, né? E andava se humilhando. Então, por conta desse comportamento dele, depois dessa palavra profética de Elias, o juízo foi adiado, foi postergado, mas a palavra toda se cumpriu, né? A palavra se cumpriu, tá? E depois desse episódio, né, no capítulo 2 de 2 Reis, ele começa a falar da transição do ministério de Eliseu para Elias, né? Na verdade, né, foi para isso que Deus já tinha avisado a Elias que Deus tinha separado Eliseu para substituí-lo, né, para dar continuidade ao ministério dele, né? E aí, quando estava no capítulo 2, nos últimos momentos, ele passou em algumas cidades onde havia as escolas, né, os grupos de profeta do Senhor, para dar as últimas orientações. E aí no versículo 2, disse Elias a Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Então ele foi a Betel para dar as últimas orientações aos discípulos de profeta. E aí Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então, Elias, pode deixar que eu vou contigo aonde tu fores. E aí chegou em Betel e chegou lá, os discípulos dos profetas chamaram Eliseu. Você sabe que o Senhor vai levar Elias hoje, né? Quer dizer, Deus já tinha falado aos discípulos de Betel. E aí Eliseu responde, calai-vos, eu sei, calai-vos. Então, os discípulos dos profetas de Betel já sabiam e Eliseu também já sabia que Deus ia levar Elias. Aí, no versículo 4, fica-te aqui, porque disse Elias a Eliseu, né? Porque Deus me enviou a Jericó. Aí ele fala, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E aí, chegando lá em Jericó, os discípulos dos profetas disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando sobre tua cabeça. E ele, eu também o sei, calai-vos. Então, Deus já tinha falado com os discípulos de profeta lá em Betel e falou em Jericó também. E aí, o que acontece? Acontece aquele episódio onde ele vai para o Rio Jordão, né? E leva com ele 50 homens da escola de profetas, os discípulos de profetas junto ao Jordão, né? E eles pararam em frente ao Rio Jordão, Elias toma o seu manto, né? Enrola e fere as águas e separa o Rio Jordão e atravessa, né? E nesse momento, Elias olha para Eliseu e fala, pede-me o que quiseres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. Então, é o momento da despedida, o momento em que Elias está passando para o Eliseu a despedida dele, né? E aí, Eliseu vai e fala, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. A gente vai ver depois, quando a gente estudar Eliseu, que Eliseu, realmente, o ministério de Eliseu foi muito poderoso. Ele teve muito mais milagres relatados.
não sei se chegou a ser o mais intenso em termos de poder, mas assim, é fato que tem muito mais milagres de Eliseu relatados na Bíblia do que de Elias. Mas quando fala porção dobrada, na verdade essa palavra porção dobrada, ela diz respeito à herança do primogênito, a legitimidade do direito de herança do primogênito. Então, o primogênito ganhava sempre a porção dobrada. Quando ele peço que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito, não necessariamente precisa ser a interpretação literal do dobro da quantidade ou da intensidade. Mas é assim, a legitimidade, eu quero ser o sucessor, eu sou o seu primogênito, em quem eu vou herdar o teu ministério. É isso que ele pede, né? E aí Elias responde: dura coisa pediste. Ou seja, você pediu uma coisa que você não sabe as consequências. Ele tá falando da causa própria, né? Em função da experiência que ele teve, né? E aí ele fala: todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, e os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-se em duas partes. Então ele pegou o manto de Elias, que dele deixou cair, e colocou, feriu também, da mesma forma que Elias tinha feito no Rio Jordão, ele fez também, para voltar, para retornar. E também o Rio Jordão se abriu, né? Deus confirmando o ministério de Eliseu. O que eu acho muito interessante aqui, muito assim edificante, é como foi a transição, a passagem do bastão de Elias para Eliseu, né? Primeiro que Elias teve que reconhecer e obedecer a Deus, né? Então, obedecer que o momento dele estava acabando, ele tinha que sair do protagonismo para entrar Eliseu. Ele, ao mesmo tempo, ele tinha que preparar a liderança. Ele tinha que preparar. Deus colou Eliseu com ele para ele preparar Eliseu. Então, Eliseu, não se fala em Eliseu, fala que sempre estava Eliseu junto com Elias, né? Elias ainda no protagonismo e Eliseu aprendendo tudo, ouvindo. E também é importante a humildade de quem tá pegando o bastão, de não assumir o protagonismo antes da hora e de parar, ficar humilde e aprender. Momento de aprender, né? Momento de aprender. Você vê que não, Eliseu estava o tempo todo atrás de Elias. Onde tu fores eu vou, fique tranquilo, eu vou com você e tal. E só no momento certo, onde houve a passagem do bastão, né, é que ele começou e iniciou o protagonismo no ministério dele. Então, assim, a grande o mérito deles é de saber que o protagonismo dele está acabando e preparar um que venha substituí-lo, preparar adequadamente. Então, Deus falou, incumbiu Elias disso. E Eliseu, ao mesmo tempo, não assumiu o protagonismo de uma forma antecipada, né? Podia ficar orgulhoso, né? Podia ficar orgulhoso, o orgulho podia subir a sua cabeça e começar as coisas de uma forma antecipada. Então, não. Eliseu ficou aprendendo e só assumiu o protagonismo no momento certo, quando Elias foi levado para Deus. Isso é como funciona as coisas de Deus. Os homens de Deus são guiados essencialmente pela a motivação que é cumprir o ministério de Deus. Eles não são movidos a orgulho, a sua própria vontade. Eles vivem em torno do cumprimento do comando de Deus. Isso sirva de exemplo pra gente. Um abraço.